Eu creio que esse tempo vai ser um tempo onde nossos olhos vão se voltar para as profecias do final do Antigo Testamento, os chamados profetas menores. Nós ouvimos muito falar sobre as palavras dos profetas maiores do Novo Testamento, lembramos muito sobre a criação e voltamos os olhos muito para o Apocalipse, porém você vai encontrar muitas verdades e muitos ensinamentos nesse período. Eu creio que a igreja brasileira vai se levantar nesse tempo com uma sede para ouvir o que esses profetas deixaram para nós. Muitas mensagens para o seu tempo, mas se permanecem para nós na Bíblia, muitas mensagens trazem ensinamento para nós vivermos nesse tempo. E assim acontece com o profeta Jonas. Uma oração muito bonita, quem sabe a gente vê uma oração preciosa que ele está fazendo ali. Ele começa relatando o que está acontecendo, ele conta o seu cântico de vitória ali, ele fala sobre a sua gratidão, o que ele prometeu. É uma oração bonita de se ler, só que é uma oração que é feita no desespero. É uma oração que demorou a ser feita. É uma oração tardia. Porque Jonas não teve mais nenhuma outra opção. Naquele momento, tudo que restava para ele era: se tem ainda um pouco de fé em Deus, você tem que orar. Quando nós acompanhamos a história desse profeta, as crianças vão perceber que se tratava de uma baleia, e a gente depois percebe que não pode dizer que era uma baleia, mas é um grande peixe, como a Bíblia diz. Deus pega esse homem dentro de casa, e Deus está falando com ele que tem uma missão para ele. Deus estava num desejo de que uma cidade inteira fosse salva. Deus estava no desejo de que Jonas fosse pregar contra uma cidade, mas no propósito de resgatar as pessoas do mal que estava por vir sobre aquela cidade. Jonas conhecia a fama de Nínive. E ao invés dele ir, quando ele desce até o porto, ele até se move. Mas quando ele vê Nínive ou Tarsis, ele escolhe para Tarsis e ele tenta fugir da presença de Deus. Ele foge do Senhor, ele foge do propósito, ele foge da missão. Então Jonas, um profeta fujão, agora ele está em uma embarcação. E quando ele está no meio do mar, ele desce ao porão porque uma grande tempestade está se formando. Só que ao invés de ele fazer algo para que aquela tempestade passe, ele cochila, dorme, entra em sono profundo no porão de um navio enquanto uma tempestade está se formando. Esses dias eu temo que esse seja o reflexo de nós como igreja do Senhor. A gente vê a tempestade nos cercando ao redor. A gente vê tantas coisas acontecendo. E nós vemos a tempestade agitando o barco, tantas coisas sendo perdidas, mas a gente permanece nos nossos porões, escondidos à mercê daquilo que vai acontecer. À mercê da graça divina, sem que nós façamos nada por isso, pelo contrário. Muitas vezes, tudo que está acontecendo, nós temos alguma parcela de culpa nisso, porque a nossa oração está demorando a fluir, está demorando a sair. A gente acaba se movendo, irmãos, com uma oração tardia. Nós olhamos para a nação brasileira e você vai perceber que o desejo de Deus é que saia um grande avivamento dessa nação para que possa tocar outras nações. Mas Deus não vai permitir que isso seja feito se nós, responsáveis por essa chama de avivamento, não tivermos a patente da chama do avivamento que os céus quer derramar ou quer lançar sobre cada uma das nações. Então, quando eu olho a situação da pandemia, então quando eu olho a situação de tantas enfermidades, a situação da violência, a situação da crise econômica, a situação de fome eminente, eu vejo que só resta uma opção para nós: dobrar o joelho, pagar o preço, orar e jejuar, numa certeza: Deus que fez os céus e a terra vai continuar movendo os céus e terra em favor dos seus. A gente não pode olhar para tudo isso, irmãos, e perder a esperança. A gente não pode olhar para tudo isso e a gente perder a confiança, a gente achar: não, é esse tempo então, é o tempo de ficar em casa, é tempo de lockdown, é tempo de quarentena, eu vou entrar para o meu porão e vou ficar lá dormindo. Não, meu irmão,
Deus colocou em você uma voz profética para esse tempo. Você pode até descer o porão, mas não vai descer para dormir, vai descer para orar, vai descer para pagar o preço, vai descer para buscar o Senhor, para que Ele possa sarar a nossa nação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você crê nessa palavra? Então a gente depende de fazer isso primeiro. Se nós fizermos, Ele vai fazer a parte dele. Isso é tremendo, porque você vai ver algo poderoso aqui. Como é de conhecimento dos irmãos. Há 2 semanas atrás, o meu irmão, num domingo, estava sendo entubado. Ontem, quando eu fui buscar ele, ele teve alta. Ele está em casa, não sei se está assistindo esse culto ou o culto da igreja Alto Boa Vista. Mas uma coisa que me chamou a atenção, meu sobrinho mais novo, ou melhor dizendo, meu sobrinho mais velho, o Lucas falou: tio, o que você sentia lá? Enquanto você estava em coma lá, como é que era? Você lembra de alguma coisa? Quando você acordou, como que era? Teve uma frase que meu irmão falou, e a partir disso eu estava com umas 4, 5 mensagens para pregar. E Deus começou a me dar direção em cima disso. Meu irmão falou o seguinte: olha, eu vi aquela situação toda ali. Quando eu comecei a pelo menos ter o entendimento voltando, eu comecei a pedir ao Senhor para que Ele pudesse continuar cuidando de mim. E eu comecei a sentir uma paz, porque eu percebia que era o poder das orações que eram feitas lá de fora. Quando ele foi para o quarto, entregaram o celular para ele, aí ele recebeu o celular e chegou aquele monte de notificação do WhatsApp. E aí ele foi percebendo a torre de oração que a nossa família estava fazendo, a torre de oração que a igreja estava fazendo, que nós colocamos o nome dele juntos. E ele falava bem assim: se eles soubessem, Saulo, como que é poderoso o poder da oração. Naquele lugar eu estava me sentindo envolvido por Deus. Naquele lugar eu estava com uma confiança e uma certeza de que eu não podia fazer nada, mas Deus estava fazendo tudo por mim. Nós estávamos conversando e começamos a conversar sobre intercessão, irmãos. E você sabe que no meio de tantas profecias que se levantam nesse tempo, você vai ver muitos profetas dizendo algo para esse tempo, nesse momento. Mas enquanto a crise está acontecendo, eu não quero menosprezar nenhum profeta, mas não tem como você correr atrás para fazer algo, a não ser a gente pagar o preço agora. Agora, eu vi uma de uma pastora ou missionária, Camila Barros, de 2018. E ela falava sobre um tempo onde Deus ia levantar a nação brasileira e que ela não seria conhecida, a igreja não seria conhecida pelos seus pastores, por seus pregadores ou pelos seus cantores, porque a igreja é conhecida geralmente por isso. Mas a igreja brasileira seria conhecida pelo seu poder de intercessão. Que o sono não ia contender contra o espírito dele. Que pessoas que não oravam de madrugada iam se levantar para orar de madrugada. E que nós iríamos sair de dentro dos templos para ir para a rua, para começar não a pregar, não para dizer uma mensagem nova, mas para orar ao Senhor e para clamar ao Senhor para que Ele possa fazer isso. 2018, irmãos. E aí quem assistiu a mensagem nesse período falou: nossa, maravilhoso, vai ser um tempo poderoso. Só não sabia que Deus ia dar uma injeçãozinha de ânimo enorme para que cada um de nós pudéssemos dobrar o nosso joelho e pagar o preço. Porque tem coisas que se a gente não for forçado, irmãos, infelizmente a gente não faz. Os pais sabem disso dos filhos, embora os pais amem os filhos demais, sabe que tem coisa que a educação te faz forçar. Você tem que aprender, você tem que disciplinar, tem que caminhar por um caminho. Mas se você tem uma certeza de que esse caminho vai levar ao sucesso, você paga o preço, porque você sabe que a vitória é certa no final. Então quando você vê Jonas orando no capítulo 2, irmãos, ele está fazendo uma oração poderosa, mas que poderia ser evitada. Ele podia estar bem orando no porão do navio, ou melhor, podia estar orando na sua casa, ou no caminho para Nínive, porque Deus estaria com ele. Porque, infelizmente, o que o meu irmão falou é muita verdade. A Josi vê isso diariamente, a Verônica vê isso, os profissionais da saúde vê isso, o Zildo vê isso, outros irmãos veem isso. As pessoas que estão lá, irmãos, dependem de nossas orações, eles não podem orar.
E quem sabe muitos desprezaram esse momento de poder orar antecipadamente, de poder clamar antecipadamente, e agora dependem de uma intercessão. E é por isso que eu e você nos levantamos para interceder, porque sabemos que Deus vai continuar trabalhando e fazendo. Porque quando Ele tem propósito, Ele continua trabalhando. Eu ouvi essa mensagem hoje, Josi colocou isso para mim hoje. Quando Ele tem propósito, as coisas continuam acontecendo. Então Jonas tinha um propósito, e a cidade de Nínive tinha um propósito enorme. Mas Jonas colocou o dele em primeiro lugar e falou: eu não vou para essa cidade é mal. Jonas colocou um senso de justiça enorme e falou: não, eu não vou pregar lá não. A situação foi se complicando, a situação foi se agravando, e uma tempestade não foi suficiente para que ele pudesse se arrepender. Então, quando as pessoas estão clamando cada um ao seu Deus, irmãos, e olha só, é isso que nós temos que fazer nesse tempo. Você percebe que em todo mundo, em todo lugar, as mais diversas religiões estão clamando ao seu Deus, ao Deus deles, ao Deus que eles servem. Quanto mais nós que servimos ao Deus único e verdadeiro, temos que levantar a nossa voz, temos que dobrar nossos joelhos, temos que pagar o preço e saber que Ele permanece no controle. Não é o homem que está no controle, não é a tecnologia que está no controle, não é o diabo que está no controle. Deus está permitindo que tudo isso aconteça para despertar a nação, para despertar as nações e dizer que existe o único e verdadeiro Deus. Ele continua com a mensagem de arrependimento, Ele continua com a mensagem de graça, Ele continua com a mensagem para cada um de nós. Então, quem sabe, num tempo como esse, onde as pessoas estão tentando falar ainda sobre prosperidade, ainda sobre o tempo de paz, ainda sobre bonança, ainda tentando buscar um tipo de consolo, eu quero despertar você a você orar, porque você ainda está em tempo de orar. Deixa essas coisas que vão vir lá na frente para vir lá na frente, mas agora é hora da gente pagar o preço para a gente chegar nesse objetivo final. É interessante, Joninho, que eles estão desesperados para fazer com que cessasse aquela tempestade. Então eles pegam os seus volumes, começam a jogar por terra, eles saem pegando cada coisa que tem e joga no mar, melhor dizendo, achando, tem alguma dessas coisas aqui que está amaldiçoada, alguma dessas coisas que estão ruins, isso que está provocando a tempestade. É um tempo onde eles vão tirando os pesos daquilo que não tem importância para eles. É um tempo onde eles vão se desfazendo de coisas que aparentemente tinham valor, até eles perceberem que o maior valor que tinha era a vida. Então, às vezes nesse tempo, a gente conseguiu agregar muitos valores, muitas coisas. E às vezes nem são tantos valores assim, são mais vaidades nossas. E a gente se vê no tempo onde muitos estão se desfazendo de tudo isso, para tentar lutar desesperadamente pela sua própria vida, pela vida da sua casa. Nesse tempo eu quero que você saiba, assim como a gente pregou domingo passado, eu entendo que ainda é um tempo de arrumação de casa. Por isso que Deus está trazendo essa mensagem para nós. Eu não sei para quantos, qual a porcentagem, mas Deus tem um propósito com essas mensagens aqui para a nossa igreja. A gente vai participar daquilo que Deus está fazendo de grande nesse mundo, e a gente vai participar daquilo que Ele vai fazer de grandioso nesse planeta. Mas às vezes você está com algumas coisas aí que melhor deixar para lá, cara. Algumas feridas que as pessoas fizeram para você e você colocou num patamar lá em cima, isso aqui eu não toco não. Deixa isso para lá. Você vai perceber que todo homem de Deus, toda mulher de Deus que foi usada, que chegou em lugares grandes, eles tiveram que abandonar fardos. Uma das mensagens de Jesus, a primeira coisa que é ir até Ele, André. Primeiro, venha até mim e lance sobre mim os seus fardos. Porque às vezes a gente quer andar com uma mochila pesada, a gente se gaba disso e a gente não precisa mais carregar isso. A gente não precisa mais pagar esse tipo de peso ou de preço, porque esse preço sim já foi pago por nós. Então, em meio das bagagens que você tem que abrir mão, abre mão de tudo aquilo que causa dor em você. Abra mão de tudo aquilo que fizeram contra você. Abra mão do seu direito, porque você entrega isso nas mãos de Deus e a vingança é de Deus. Então fique tranquilo, porque quando você abre mão desses fardos pesados, você vai ver
o poderio do Senhor Jesus atuando na sua vida. Esse tempo, o que tem nos ensinado é, não vale a pena carregar alguns pesos. Então joga no mar, enquanto a tempestade está circulando, joga no mar e fica aquilo que é essencial. O que é essencial? A sua própria vida, tudo que é relacionado à sua vida com Deus, tudo que é relacionado à vida da sua família, tudo que é relacionado à sua vida, isso é essencial para você. Então que você mantenha o essencial para você. Jonas está atrasando a ação de Deus. Jonas está dificultando a ação de Deus. E quando eu vou perguntar para ele, rapaz, você não está vendo tudo que está acontecendo aqui? O que você está fazendo dormindo aí? Quem é você? Qual a sua profissão? De onde você vem? E quando ele diz que ele não tinha profissão, mas que ele era um profeta do Senhor, que ele era do povo hebreu, um adorador do Senhor, e quando souberam que ele estava fugindo, falou, rapaz, o seu Deus tem poder para mudar a situação. Ele fala, eu sei, me joga no mar, e você vai ver que a tempestade vai cessar. Olha a cabeça de Jonas, ele sabia que a tempestade que estava assolando todo mundo ao redor, dependia de uma resposta diferente dele. Ele sabia, Lara, do poder que tinha se ele estivesse na posição certa, se ele estivesse trabalhando para Deus. Ele sabia que a retaliação que estava sobrevindo sobre aquelas pessoas, as pessoas perdendo a bagagem, as pessoas desesperadas, as pessoas lutando contra a vida, era reflexo de uma ação de Jonas, fugitivo, fugindo do propósito de Deus. Eu vou falar algo aqui que é pesado para nós. Não vou ter nenhuma base para dizer isso para outras pessoas de fora, mas Deus está levantando essa mensagem para nós. Eu quero dizer que existe uma solução para nós. Quando a gente olha o cenário de caos que está ao redor, nós não podemos deixar de saber que a igreja brasileira tem uma influência enorme para fazer com que esse caos possa cessar. Eu poderia ir pela palavra e dizer, assim como Jonas fez a tempestade acontecer e parar, a igreja pode fazer. Eu não quero culpar você dizendo que a pandemia é culpa sua, é culpa minha, é culpa da igreja, não. Mas uma ação tardia da igreja tem permitido que tudo isso aconteça. Irmãos, você vai olhar para o mundo inteiro, você não vai ver mais uma igreja com a influência que tinha no passado. Você vai olhar o Brasil e vai ver muitas igrejas se levantando, muitos pastores se levantando, muitos nomes se levantando, mas aquilo que eu falei é relacionado a que essa pastora disse. A igreja em si acabou se ancorando em homens. A igreja em si acabou colocando seu coração naquilo que homens faziam do altar e liberavam uma palavra para eles. Ei, você tem os céus rasgados para você, você já tem acesso a Deus, então dobra esse joelho e busca Ele para que Ele possa mudar esse cenário. A gente ficou vivendo um tempo de terceirizar as coisas. A gente sempre acredita que tem alguém que tem uma vida de oração melhor do que a nossa. Então, quando as coisas estão pegando, eu vou recorrer a essa pessoa para orar. Por que ela tem uma vida de oração melhor do que a minha, irmãos? Por que eu não posso pagar o mesmo preço que ela paga? O que falta para mim? Falta coragem, falta fé, falta disposição, falta tempo? Ou eu estou achando que isso não é importante? E Deus está mostrando nesse tempo o que é importante, o que é essencial para nós, continuar em comunhão com Deus. A gente não pode perder essa comunhão com Deus, porque isso vai fazer com que a gente consiga vencer as lutas, as crises e chegar naquilo que Ele tem para cada um de nós. Então, se não foi culpa minha, mas eu sei que eu tenho poder para que eu possa começar a orar, e o meu Deus vai fazer algo para que a situação possa mudar, irmãos. Se a gente não pôde orar em casa, se a gente não orou no porão do navio, Deus permitiu que a gente tivesse atolado até o pescoço, com águas marinhas ao redor, no fundo do mar, sem saber o que ia fazer, expulso da presença dEle com o céu fechado. O que restava? Orar. Então eu vou orar e Ele vai me ouvir. Então eu vou prometer e Ele vai fazer. Então eu vou tomar uma postura e algo de bom vai acontecer. Deus tinha uma mensagem de arrependimento para Nínive. Sabe por onde Ele começa? Pelo profeta que ia pregar lá. Deus queria que aquela cidade inteira pudesse se converter, mas o profeta não estava convertido ainda. Deus tem juízo para as nações,
Deus tem juízo para o Brasil. Deus tem juízo para o STF. Se não cair a transmissão, não cai mais. Deus tem juízo para os governadores. Mas Deus tem juízo para a igreja também. Então não espere ele fazer lá se ele não fizer aqui primeiro. O couro come nós primeiro. Porque é o tempo da gente se posicionar de forma estratégica para que ele possa fazer. Lá em Nínive existia uma mensagem de desgraça, de destruição. Deus colocou essa mensagem no coração de Jonas antes. Olha, vai alertar esse pessoal. Diz para eles se arrependerem. Fala para eles mudarem seus hábitos. Porque tem uma mensagem de destruição contra eles. Pela vontade própria, Jonas não foi. Mas quando ele estava desesperado, quando um peixe engole ele, o peixe está se movimentando exatamente para Nínive. Enquanto Jonas está dentro do peixe, ele não consegue ver nada que está ao redor, mas o peixe estava levando ele para a direção que Deus queria que ele estivesse. O navio que ele pegou levou ele para longe, mas o peixe que estava passando, Deus falou: peixe, você está indo para onde? É essa rota que eu quero. Vai cair um profeta, você engole ele, mas não morde não, só engole ele, você vai levar até onde eu tenho para ele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas juntas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que têm um propósito com Deus. Quando você percebe isso, irmão, você vai perceber que qualquer crise que se levanta contra você não é para te parar, mas é para te impulsionar, para te fazer refletir, para mudar, para quem sabe te sacudir, te dar um susto daqueles. Mas tudo isso está cooperando para o propósito que Deus tem para você. Se você não sabe fazer escolhas, cuidado, alguém vai fazer escolhas para você. Se você não tem o controle da sua própria vida, cuidado, alguém vai cuidar da sua vida por você. Se você acha que tem força e que você tem a sua liberdade para fazer o que você quiser fazer, cuidado, se você não fizer a coisa certa, vão cercear a sua liberdade e outros vão tentar fazer isso por você. Então esse é um tempo de nós deixarmos Deus fazer as escolhas e seguirmos aquilo que Ele tem para nossas vidas, porque o final é certo que é sucesso sobre mim e você. Eu não podia escolher para onde ir, mas o peixe escolheu por mim. Jonas acabou de orar. É interessante que ele faz oração bonita, mas antes de tudo acontecer, ele fala: eu vou cumprir um voto que eu fiz, Senhor. Ah, é? Vou andar com gratidão. Ah, é? Estava chegando à beira da praia, Deus falou com o peixe: grandão, vomita ele, solta ele, porque agora não tem mais propósito de morte sobre ele, agora tem um propósito de vida para que possa vir sobre ele. Você consegue entender que existe um propósito de Deus sobre a sua vida? Você consegue entender que Deus está sustentando você nesse tempo? Por que você vê tantas pessoas ao redor, ao nosso derredor, com tantas coisas acontecendo de ruim? Nós não esquecemos o que tem acontecido, irmãos. Nós estamos orando por pessoas que hoje nós tivemos ou soubemos de pelo menos 2 óbitos deles. Perdemos um irmão da nossa igreja, nossa comunidade de fé. Nós entendemos que Deus cumpriu seus propósitos na vida de cada uma dessas pessoas. E se Ele tem nos sustentado até aqui, é porque Ele continua com algum propósito sobre nossas vidas. Não quer dizer que somos melhores, quer dizer que cada um cumpriu o seu tempo, o seu momento, e se Ele está permitindo que a gente caminhe assim, é porque Ele tem um propósito com a gente. Você só não pode esquecer que o propósito dele está acima da sua própria vontade. Porque quando Jonas chega a Nínive, uma cidade que era para percorrer em 3 dias, ele percorre em um único dia, com uma mensagem que no futuro viria um homem, não completamente como eu e você, mas totalmente humano como eu e você, pregando a mesma mensagem dele. Jonas percorreu um dia inteiro numa cidade que demorava 3 dias para percorrer, gritando: arrependam-se, 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 arrependam-se. E depois de anos
para frente, um homem começou seu ministério dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque tem um tempo novo, um reino novo chegando sobre vocês. E eu fiz questão de olhar, pastor Denilson, hoje, sobre arrependimento. E o dicionário me disse uma coisa que a Bíblia fala diferente. O arrependimento que a gente está acostumado a ver, irmãos, é quando alguém se arrepende do mal que fez, da culpa. É quando alguém fica de maneira triste ou contristado por aquilo que fez. Esse arrependimento é muito mais um sentimento do que uma atitude. O dicionário traz arrependimento, ou se arrepender dessa forma. Mas o arrependimento que a Bíblia prega, que Jonas pregou, que Jesus pregou, que João Batista pregou, que nós pregamos, é metanoia, mudança. É mudança de rota, mudança de caminho. Então, se eu me arrependo dos meus pecados, eu não posso ficar triste ou comovido pelos meus pecados. Não, é uma comoção. Eu me arrependo, Senhor. E a gente tem isso. Se eu chorar, então é melhor ainda, que eu mostrei para mim mesmo que eu estou arrependido. E mostro para os demais, olha como era o arrependimento dessa pessoa. Não, o arrependimento que a Bíblia diz vem de uma palavra chamada metanoia, que quer dizer mudar a rota. Que eu sei que se eu vier por esse caminho, o pecado está na minha frente, se eu continuar nesse caminho, eu posso ter chorado ali atrás, eu vou cair na mesma coisa de novo. Então, se aqui está o meu pecado, arrependimento não quer dizer eu chorar diante disso, quer dizer que eu vou mudar a minha rota, eu não vou mais passar por aqui. Deus estava falando para aquela cidade, para que ela pudesse arrepender. Deus disse para nós, através de Jesus, para que nós possamos se arrepender. Meu irmão, é um tempo que nós temos para nos prepararmos, principalmente para aquilo que está por vir, para chegarmos às mansões celestiais. É um tempo onde a gente consegue deixar a casa em ordem e dizer: Senhor, eu estou vivendo por aqui contigo, mas se por acaso acontecer alguma coisa com a minha vida aqui, eu sei que eu não vou precisar fazer nenhum tipo de coisa para tentar reaver. Eu já estou preparado para ir para as mansões celestiais contigo. E aí, pensa, irmãos, que o pior tipo de morte é da pessoa que não está preparada e ela sai e se envolve num acidente de carro e morre ali. É alguém que tem uma morte súbita, que não consegue se preparar. Pensa que esse é o pior tipo de morte, porque essa pessoa teve todo o tempo de fazer escolha, mas não teve o tempo de estar dentro da barriga do peixe. Não teve o tempo de estar ali naquele aflição e tentar se preparar. Então não diga que você não teve tempo de se preparar, porque a gente já está mais de um ano nessa pandemia. E esse tempo você tinha que estar preparado. E se não estava, continue se preparando, porque Deus vai voltar, irmãos. São dores de parto, nós temos essa certeza. Ainda que passe essas coisas, a gente está orando para passar. Mas uma coisa é certa: assim como tudo isso vai passar, as palavras dele não passarão. Ele vai permanecer sobre nossas vidas. A agenda dele vai se cumprir. E os céus vão se abrir para que nós possamos subir e estar com ele nas mansões celestiais. Essa é a certeza. E para que eu possa caminhar para fechar a mensagem, é bonito demais. Jonas capítulo 3. Quando a palavra veio a segunda vez para Jonas ir para Nínive, olha o que acontece lá. Versículo 6. Quando as notícias... Não, vou voltar um pouquinho. Versículo 4. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, se vestiram de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre a cinza, então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais.
e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus voltou atrás, ou diz aqui, se arrependeu, e não os destruiu como tinha ameaçado. Para fechar a mensagem, eu falei com você hoje sobre o poder da intercessão, sobre o poder do seu chamado, da sua ação, quando você faz algo, e o poder do arrependimento. Falar sobre avivamento é saber que primeiro tem que vir um arrependimento. E às vezes a gente pensa que o arrependimento, a gente vai tentar olhar vários avivamentos aí na história, mas eu digo, havia um povo que não conhecia Deus e que deu aula para nós em se arrepender. Havia um povo que fazia coisas muito perversas e más. Estudiosos, teólogos dizem que a mãe de Jonas foi morto nessa cidade de maneira cruel. Por isso ele não queria ir para lá. Quando chegou a mensagem, tem destruição sobre vocês. Sabe o que eles fizeram? 40 dias. Vamos jejuar. Talvez Deus se arrependa. Quando eles fazem isso, eles estão dando uma aula para nós que temos Deus conosco. Eles estão como se estivesse contra Deus, porque a palavra veio contra eles. Eles entenderam, se a gente se arrepender, pode ser que a gente consiga se livrar dessa destruição. Eles se arrependem dos maus caminhos, eles mudam sua rotina. Não é viver uma quarentena ou 40 dias, se abstendo de alguma coisa, não. Eles estavam mudando o seu estilo de vida, mas mudaram por quê, irmãos? Mudaram com medo da destruição. Mudaram por conta disso, porque tinha uma sentença sobre eles. E aí, quando a sentença está sobre nós, a gente ora com força. Quando a sentença se levanta contra a nossa casa, a gente ora bastante. Quando o deserto aparece para nós, a gente clama porque está no deserto, na dificuldade. Mas Deus está querendo uma igreja que consiga continuar sendo constante com Ele, quando as coisas forem melhores para você, quando as coisas caminharem bem. Como vai ser a igreja pós-pandemia, irmãos? Não pode ser a mesma igreja diante da pandemia, não pode. Não pode ser a mesma igreja durante a pandemia, não pode. Nós temos que ser uma igreja, uma versão melhorada da igreja do Senhor, porque um sacrifício foi pago por nós na cruz do Calvário, porque havia uma sentença de morte para nós, contra cada um de nós, estaríamos todos crucificados, todos mortos a fio da espada. Mas Ele pagou o preço, e tudo que Ele falou, se arrependa, porque o reino de Deus é chegado, se arrependa, para que vocês não passem pela destruição, se arrependa, porque eu sou um caminho, quando tudo estiver sendo destruído, vocês permanecem intactos comigo aqui. E uma cidade inteira, até os animais, os pets estariam passando pela rua, não com as suas roupinhas, mas com o paninho de saco e cinza sobre a cabeça, em sinal de arrependimento. Tantos decretos que a gente recebe de governadores, que tem algum governador que se levante para fazer isso, e para jejuar, porque Deus tem poder de sarar a terra, e continuar sarando a terra. Eles fazem dessa forma, e mostram para nós de que, quando pagamos um preço, quando a gente se envolve naquilo que Deus tem para fazer, quando a gente muda a nossa rota, Deus também muda a rota da destruição. Ano passado teve um período aí, logo que iniciou a pandemia, não sei se vocês lembram disso, tinha uma nuvem enorme de gafanhotos, que também estava vindo sobre o Brasil, alguém lembra disso aí? Tinha uma nuvem de gafanhotos. Vocês viram a matéria depois que aconteceu com a nuvem? Ela mudou de rota. Quando ficaram sabendo disso, pessoas pagaram preço para orar o tempo todo. E aí a rota da destruição foi mudada. A rota da destruição pode ser mudada da sua casa, irmãos.
A rota da destruição tem que ser mudada quando você tem Jesus Cristo no seu coração. Domingo que vem é a Páscoa. Domingo que vem a gente celebra mais uma vez a vida de Cristo. Mas o maior sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário continua valendo, continua tendo legalidade sobre mim e você. Então continue crendo que Ele continua sendo o Senhor sobre a sua casa. Porque quando o Espírito da morte passou lá no Antigo Testamento, naquela noite de destruição e tragédia, Deus tinha dado uma ordem a Moisés para dizer para o povo: vocês vão celebrar a Páscoa hoje. Quando tiver morte no Egito inteiro, na casa de vocês tem proteção, tem vida, e vocês vão estar celebrando a morte. Vai ter o sangue do cordeiro na porta, o cordeiro vai estar na mesa, a família vai estar reunida, vocês vão estar dentro de casa e a vida vai estar com vocês lá. Então saiba que precisa haver vida na sua casa, precisa haver sangue do cordeiro nos umbrais da porta, precisa haver cordeiro na mesa, precisa haver comunhão com o cordeiro, precisa haver Jesus Cristo dentro da sua casa, porque isso é o passaporte da salvação para vocês. A Páscoa dos judeus era essa, e quando ele morre na cruz do Calvário, ele faz questão de morrer justamente nessa data, para dizer: agora não precisa mais ser um cordeiro de animal, não precisa mais ser uma lembrança do passado. A partir de agora é um sacrifício genuíno. Eu vou morrer por vocês, eu vou fazer com que o meu sangue possa descer em cada lugar, para que possa ter vida em cada lugar, e eu vou pagar o sacrifício por vocês. Quando vocês sentarem à mesa, a comunhão não precisa ser através de um animal chamado cordeiro, mas através do cordeiro de Deus, imolado na cruz do Calvário, e esse vai gerar vida para cada um de vocês. Então não faça de Jesus uma religião, mas faça dele o que é mais essencial para a sua vida. Faça dele ser tudo para você. Se envolva naquilo que ele está fazendo, porque ele se envolve em tudo que você está fazendo. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Gere frutos de arrependimento, porque tem um reino preparado para você. Ainda que você ouça falar sobre destruição, sobre morte, sobre tantas coisas, esse não é o nosso fim. Esse não é o nosso destino final. Pode até ser um lugar de passagem, mas não é um destino final. O nosso destino final é nas mansões celestiais, no lugar que está sendo preparado para nós, por Ele, desde a fundação do mundo. Se coloca de pé no seu lugar. Se coloca de pé. Pastor, o culto é celebração de domingo. Eu pensei que era uma palavra para eu sair celebrando. Não, é uma palavra para você celebrar depois. É a palavra que vai te dar condições de você celebrar, porque para ter celebração, primeiro teve que haver morte. Para celebrar a Páscoa, primeiro o cordeiro teve que morrer. Para celebrar a Páscoa, primeiro as pragas aconteceram. Mas numa certeza, o povo de Deus permaneceu sendo cuidado por Ele. Essa é a semana que antecede a Páscoa. Não sabemos como ficará o nosso estado, nosso país até lá. Mas nós sabemos que não tem governador nenhum no controle, que não tem prefeito nenhum no controle. Por isso a gente vê esse descontrole. O controle permanece nas mãos de Deus. Se Ele enviou a tempestade, se Ele enviou a destruição, Ele tem poder para mudar a rota. Se eu mudar a minha rota, se eu me arrepender por aqui. Eu preciso terminar a mensagem dizendo só algo para você. Podia deixar para a semana que vem, mas semana que vem eu quero me focar nisso. O povo de Nínive mudou a rota por 40 dias. Jonas ficou irado com Deus, porque ele falou: quando eu orei dentro de casa, o Senhor falou sobre isso. Eu já pensei, o Senhor é um Deus bondoso, tardio em se irar. E eu pensei, eu vou pregar, eles vão se converter e Deus vai deixar de causar o mal. Jonas já sabia. O povo de Nínive se arrependeu durante a pandemia deles, durante a destruição deles. Mas quando tudo voltou ao normal, eles voltaram com suas práticas. E Deus levantou um outro profeta chamado Naum, que dessa vez falou: vocês tiveram uma chance e vocês não mudaram. Então agora a destruição de Nínive vai acontecer. Irmãos, essa é a nossa chance.
Não importa se o Brasil foi conhecido pelas suas mazelas desde a fundação dele, desde o descobrimento dele. Não importa quantos deuses são adorados aqui nesse lugar. Existe uma igreja que adora o único e verdadeiro Deus. A quem é muito é dado, muito é cobrado. O Espírito Santo se derrama demais sobre nós. Nós temos sofrido esse peso. Você percebe que a igreja está sendo contada como os demais. Você percebe tantos pastores indo, tantas pessoas morrendo dessa forma, tantos irmãos morrendo. Nós estamos tendo a nossa chance. O nosso arrependimento não é uma comoção. O nosso arrependimento vai ser uma mudança de atitude. Porque nós não vamos passar pela destruição. Nós vamos vencer, vamos romper tudo isso. E vamos tomar posse dos lugares que estão sendo preparados para mim e para você, em nome de Jesus. Feche seus olhos aí. Feche seus olhos. Eu preciso fazer isso aqui. A igreja foi limpa, irmãos, na sexta-feira. Depois disso a gente não teve atividade. Você está sentando aí onde você está, simbolizando aquilo que nós temos que fazer diante de Deus, simbolizando que nós vamos permanecer fazendo isso. Você pode dobrar seus joelhos aí no seu lugar. Vamos fazer uma oração de arrependimento ao Senhor nessa hora. Não vai ter Santa Ceia hoje. A ceia já foi ministrada para nós. Mas o sangue do Cordeiro vai correr sobre nossas vidas. Não espere alguém anunciar que vem tragédia para ir, para que você possa mudar. Não, a tragédia já está aí, é tempo de mudança. Você que está em casa, se conseguir, não sei se o celular você consegue colocar em algum lugar, ou se ajoelhar juntamente com ele. Eu não sei se você conseguiu colocar a transmissão numa TV. Eu não sei como você está assistindo, mas se puder, dobra os seus joelhos aí também. Eu vou dobrar aqui. Eu não sei se o enquadramento vai aparecer a mim. Mas se não aparecer, é porque nós estamos de joelhos dobrados aqui. A transmissão não caiu, o sinal não vai cair, mas você vai ver que esse tempo está sendo reservado para a nossa oração de arrependimento. Não é mais tempo de colocar um pano de saco, não é mais tempo de colocar cinza sobre as cabeças, não, mas é um tempo de rasgar o coração, não mais rasgar as vestes, mas rasgar o coração e se aproximar de Deus, porque o controle permanece nas mãos dele, e ele pode mudar esse quadro em que nós estamos vivendo, e eu creio que ele vai mudar esse quadro que nós estamos vivenciando. Ora, lava xerianda, lava sor, me canta, lava xerianda, lava serianda, lava. Prima, lava xerianda, lava ser, me canta, lava chorianda, lava. Gera, lava canta, lava sormianda, lava xerianda, lava. Há poder nos joelhos que se dobram, há poder nos joelhos que se dobram, há poder nos joelhos que se dobram. Ara, lava xerianda, lava ser, me canta, lava. Povo que se chama pelo nome do Senhor, povo que se chama pelo nome do Senhor, ele não está interessado se aqueles que não conhecem ele não vão se arrepender, mas povo que se chama pelo nome do Senhor. Faça a sua parte, faça o seu papel, essa é a sua hora. Chega, 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 chega de pegar carona na fé dos outros. É o momento de você exercitar a sua fé. Oh, chega de pintar romance de fora a fora. Não, a situação está aí, o caos está aí, mas a mão dele permanece protegendo os seus e cuidando dos seus. A ordem não é dada ao senhor Casagrande, a ordem não é dada a nenhum prefeito, a ordem não é dada a João Dória, a ordem não é dada a ninguém, a ordem é dada ao povo que se chama pelo nome do Senhor. A ordem é dada a nós. Se o povo que se chama pelo meu nome, se esse povo, não importa os demais povos, mas se esse povo
Pastor, mas tem tanta gente fazendo tanta coisa cruel aí. Meu irmão, não se preocupa com eles, se preocupa com a sua vida. Se você que se chama pelo nome do Senhor se humilhar e orar, buscar a face dele, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Senhor Deus e Pai, não veja esse momento como um momento de comoção. Veja esse momento como um momento de arrependimento, Senhor. Tenha piedade da nação brasileira. Tenha misericórdia do Estado do Espírito Santo. Tenha misericórdia, Senhor, dos demais estados. Tenha misericórdia das demais nações. Mas, ó Pai, se nós não podemos responder por eles, assim como nem podemos responder pelo nosso estado inteiro, mas respondemos por nós aqui, Deus. Nós se arrependemos dos nossos maus caminhos, Senhor. Nós se convertemos, ó Pai, dos nossos maus caminhos, Senhor. Perdoe os nossos pecados, perdoe, Senhor, as nossas falhas, perdoe nossos erros. Não estamos fazendo isso, ó Pai, para pegar um pedaço de pão e um copinho de suco, não. Não estamos fazendo isso por conta da Santa Ceia em si, porque temos o hábito de fazer isso nesse dia, não. Nós fazemos para que o Senhor possa sarar a nossa terra. Nós fazemos isso para que nós possamos ver uma ação efetiva dos céus, e o Senhor está esperando a nossa resposta para que o Senhor possa agir. O Senhor está esperando a nossa ação para ver uma reação dos céus. Não somos tão grandes como Nínive, ó Pai, mas temos uma diferença enorme que eles não tinham. Eles não serviam o Senhor. Nós aqui servimos a Ti. Nós aqui honramos o Teu nome. Nós aqui adoramos o Senhor. Nós aqui somos um povo que se chama pelo Seu nome, e nós nos humilhamos diante do Senhor. Sara a nossa terra, Senhor. Sara o nosso Brasil, Senhor. Sara as nações, Senhor. Como esse vírus surgiu, esse vírus pode sumir também. Nós não oramos por medo, Deus, mas nós oramos por compaixão, por misericórdia. Clamamos por cada vida que tem, ó Pai, sofrido, por cada família que tem perdido seus entes queridos, por cada pessoa que perdeu a vida, Deus. Pai, nós clamamos pela sua misericórdia, Senhor. Nós não fazemos como Jonas e nos colocamos acima de tudo, não. Nós nos colocamos no meio do pacote e clamamos, ó Pai, traz um tempo de bonança e de paz. Pai, nos livra desse mal em nome de Jesus. Que o Senhor possa selar cada um dos seus filhos e filhas com o teu sangue. Que a proteção do alto do céu seja sobre o espírito deles. Que a alma deles esteja guardada em Ti. Que a vida deles, pela qual o Senhor pagou o preço, esteja salva no Senhor. E enquanto estamos aqui, que o corpo permaneça curado e seja completamente restituído à saúde em nome de Jesus. Eu peço nessa hora por cada um deles. Eu peço nessa hora pela família deles. Eu peço nessa hora, Senhor, para que o Senhor possa fazer algo poderoso. E esse domingo, intitulado como domingo de celebração, onde para nós foi um domingo de arrependimento, nos capacite para viver não uma celebração externa, não uma celebração de aparência, de fachada, mas uma celebração internamente de vida, porque celebramos a vida do Senhor sobre nós. Sara a nossa terra, sara a nossa nação, sara nossas vidas contigo, nos impulsione a orar, nos motive a orar. Não precisamos chegar no ventre de uma baleia, não precisamos estar no leito de hospital para começar a orar. Não, nós já estamos orando aqui pedindo ao Pai, sara, 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 sara a nação. Faz com que todos conheçam o seu poder e o seu nome.
Que todos temam o seu poder, o seu nome, como tem temido o coronavírus. Que todos temam o Senhor, como tem temido as variantes do Covid-19. Que todos temam o Senhor, Deus, nessa medida, para que eles possam saber que existe um Deus acima de tudo isso. E esse Deus já pagou o preço de morte, para que a vida pudesse ser soprada sobre cada um de nós. Nós oramos, nos arrependemos e te agradecemos nesse tempo, em nome de Jesus.